Hello, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast O Que Ninguém Te Conta. Eu sou a Clara e hoje eu estou aqui com o apresentador Jonatas de Souza, tudo bom? Tá sempre comigo aqui, Tô né? sempre com... Não, no Boy Talk eu não tava ontem, Mas nem eu no Girls Talk. é verdade. E com a nossa super, mega, hiper convidada que veio diretamente de Tauranga, veio de Queens, foi pra Tauranga Trouxe o agora sol pra cá. veio pra cá, trouxe até o sol que choveu a madrugada toda aqui e trouxe um menininho, coisa mais linda, que está aqui também presente, a filhinha dela. A Ju tem uma história maravilhosa, ela me contou, assim, bem por cima. Então, sou muito curiosa para saber, mas é uma história com muita inspiração. Eu tenho certeza que vai agregar muita coisa para vocês, então fiquem até o final. Se você não é inscrito no canal, já aproveita, já se inscreve, deixa aquele like para ajudar esse vídeo e os outros vídeos do canal a impulsionarem aí. A gente tem vários conteúdos sobre a Nova Zelândia, inclusive recentemente a gente fez um que é Cheguei à Nova Zelândia agora, por onde começar, onde você comprar chip de celular, aeroporto, tudo que vocês precisam saber. Então vão lá maratonar os vídeos e nossas redes sociais, @o_que.ninguém-te-conta e todos os parceiros também na descrição. Mas vamos falar sobre alguns parceiros hoje, começando pela Havaianas. Até tava falando com a Ju, que ela elogiou a Havaianas que eles mandaram pra nós, que é uma rasteirinha. Mas essa aqui eles mandaram pro Jonathan. Bem padrão Brasil, né? Ó, amarelinha e tal. Quando lá no Rio. É, bem top. Um amarelo limão. É, Lindo. tá super na moda agora esse tipo de amarelo. Tem vários modelos lá, gente. Estão sempre fazendo lançamentos, trazendo o estilo realmente do Brasil. As Havaianas que estão vendendo lá, estão vendendo aqui. Qualidade, não tem nem o que dizer. Estão sempre tendo promoções também. Então, Havaianas por $20, $15. Então, vão lá conferir, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E iMug, você escolheu a canequinha do Friends. Você gosta Pera, do você Friends? tá falando do iMug? Gosto. Ah, é. Tem, inclusive, um presente pra você. Ah, Tcharam, já que estamos falando de iMug. Uma canequinha personalizada do Que Ninguém Te que Conta linda. pra você. Opa. E um cookies da Sings Cooks, que ela é lá de Auckland. Delícia. E ela acho que entrega aí pra Nova Zelândia toda. Então você vai fazer um chá de bebê, um chá revelação, um aniversário que é dar de lembrancinha. Ela Linda. faz personalizado com Tem um minha desenho. cara. Microfone, adoro. Gostou? Então, ó, tá E é perfeito. gostosinho, hein? Nossa senhora. E é muito bom. muito bom. Vou deixar aqui. Perigoso, é perigoso. A gente, inclusive, foi comer um só pra testar. Comemos todos. E é isso. Então, os outros parceiros também estão aí na descrição. E é nóis. Vamos lá, Ju. Bora. Bora. Por onde que a gente começa a sua história, né? Que você me contou ali bastante coisa. Mas acho que vamos começar da onde que você é do Brasil, pra galera te conhecer, assim. Eu sou de São Paulo, Barueri, interior. Eu moro lá na Grande Viana. Que legal, pertinho. Legal. Então, eu sou de lá. Vim para Nova Zelândia em 2016. Né? Sou formada em turismo. Em 2004, eu fiz um trabalho enorme na faculdade sobre a Nova Zelândia. Falei, um dia estarei lá, né? Mas assim, a gente vai se envolvendo, estava estabilizada no emprego, trabalhei numa instituição financeira há muitos anos. E aí, em 2016, eu decidi. Eu falei, não, eu acho que está na hora já de eu mudar a chave. Eu não estava me encontrando, não era feliz. Aí eu falei, eu vou fazer uma experiência, né? Eu acho que nunca é tarde, eu estava com 36 anos na época. Mas eu resolvi me aventurar mesmo assim, né? E foi a melhor coisa que eu fiz, assim, ter me lançado nesse sonho. E aí eu vim pra cá em 2016, estou até hoje. Amo esse lugar, assim, chamo de casa mesmo, porque no decorrer da entrevista vocês vão ver por que eu amo tanto a Nova Zelândia, né? Hoje eu tenho minha família aqui, então sou apaixonada por esse lugar. Que Te demais. acolheu, então. Me acolheu muito. E por muito. que a Nova Zelândia te chamou tanta atenção, assim, a ponto de você até fazer esse trabalho de turismo, tudo focado na Nova Zelândia? Eu sempre gostei de esportes radicais, né? E a questão da natureza, assim, a questão do meio ambiente. Então, na época que eu estudei, eu vi muita coisa sobre isso, né? Era muito relevante pra mim, assim. Eu falei, eu acho que um país com a minha cara, assim. Eu queria um estilo de vida um pouco diferente. O Brasil, a gente fica extremamente corrido, né? Você sabe, trânsito, horas no trânsito, trabalho, cobrança e tal. Então, eu queria dar uma desligada, assim. Eu precisava desse tempo pra mim. E aí eu falei, quem sabe lá eu vou trabalhar com alguma coisa que eu goste. Eu não estava me encontrando, né, no Brasil. E aí eu decidi vir por isso, assim, alguma coisa me chamava pra cá, sabe? Sim. E realmente, quando eu cheguei, eu falei, é o meu lugar, né? Então, eu sou muito grata à Nova Zelândia por ter... Na verdade, aqui eu me descobri também como pessoa, me descobri... todas as coisas, assim, que eu tinha por trás, que lá no Brasil eu não me achava, eu achei aqui. Então...
É a minha casa, Ai, meu que mundo. demais. Meu mundo tá aqui hoje. Que legal. Eu acho que a Nova Zelândia, ela traz isso, né? Acho que mudar de país, a gente sai de uma zona de conforto que a gente tá no Brasil, vivendo aquela vida por anos, aquele mesmo trabalho, aquela mesma rotina. Quando a gente sai, é meio que a gente enxerga um mundo de oportunidades, do tipo, nossa, eu posso fazer e ser o que eu quiser também. Eu não preciso estar ali limitada àquelas Sim, situações que o Brasil muitas vezes impõe pra nós, sim, né? é Então, exatamente isso. É. Essa imposição que eu corria dela, né? Eu sempre estudei, sempre fui independente, isso nunca foi problema pra mim. Mas justamente esse padrão, né, que a gente tem lá, tudo isso me atrapalhava um pouco, né? E aí eu lia mais por revista, porque na época a internet não era tão forte como é hoje, né? Então eu lembro que eu assinava aquela revista Viagem, revista de turismo, então eu via que aqui tinha alguma coisa diferente, sabe? Então, quando as pessoas falavam da Nova Zelândia, falavam uma liberdade, assim, que a gente fica só imaginando lá, como que deve ser, como, né? E aí eu falei, um dia eu vou vivenciar essa experiência. E aí eu vim, eu acho que foi difícil tomar essa decisão, né? A minha família, principalmente, falou: mas você vai agora, né? Devia ter feito isso antes, quando jovem. Não, eu fiz na hora certa, foi na hora que teve que rolar, né? Então, se você quer vir, não deixa de vir por questões de idade, que seja. Enfim, tô muito velha. Não, não tá. A vida continua, a vida segue e a gente tem que fazer o que quiser, na hora que quiser, enfim, né? E aí eu vim, então, em 2016, vim para estudar, eu vim com um curso de inglês de 6 meses, mas na minha cabeça eu já tinha traçado que eu não iria voltar, né? Eu vim sozinha, programei a viagem toda sozinha, que também não é uma decisão fácil, mas eu acho que eu já estava madura o suficiente para encarar os desafios, eu já tinha também traçado na minha cabeça que eu ia trabalhar fazendo qualquer coisa, né? Não necessariamente na área, porque às vezes as pessoas também têm esse sonho, né? Vou chegar lá, sou formada em turismo, vou trabalhar com turismo. Não é nada disso. Não é bem assim. Não é essa fosse, facilidade toda. Tava bom. Mas eu já tinha traçado que eu ia fazer o que fosse possível e preciso para ficar aqui, né? Então eu até brinquei com a minha mãe na época. Beijo, mãe. Qual o nome dela? Neide. Neide, beijo. Foi aniversário dela ontem. Aí, ó, parabéns. E aí eu até brinquei com ela na época. Eu falei, mãe, eu vou, mas eu não volto. E ela, não, mas você vai estudar só 6 meses. Eu falei, sim, são 6 meses de estudo, mas eu vou conseguir um visto, eu vou ficar. E aí, nesse meio tempo, durante a programação da viagem, tem grupos na internet que ajudam, né? Brasileiros na Nova Zelândia, enfim. Eu comecei a fazer algumas pesquisas e fiz várias perguntas ali de facilidades, né? Quando a gente chega. Por exemplo, como é que faz para dirigir aí? Preciso da carta? Não preciso? Coisas, né, desse tipo. Qual bairro legal para morar? Eu não queria morar numa república de estudante, porque eu tenho muita dificuldade para dormir, eu tenho sono super leve, daí eu ficava imaginando, eu falei, meu Deus, alguém roncando na minha cabeça, não esse tipo de coisa, né? E aí eu pedi ajuda ali algumas vezes, e o Júnior, que hoje é meu esposo, né, tá ali. O Júnior começou a me ajudar. Eu, na verdade, fiz uma pergunta direta para ele, porque eu vi que ele sempre era ativo ali no grupo. E a gente começou a se falar. Quando eu vi, a gente ficava 4 horas se falando. Eu troquei o dia pela noite lá no Brasil. E ele me ajudou muito, assim, né, na preparação da vinda para cá. E aí, quando eu cheguei, a gente... Morou junto. Já ficou junto. Foi muita história de vocês. Então... Foi exatamente isso. Quando eu cheguei, no dia que eu cheguei, ele foi me buscar no aeroporto. Acho que a gente tinha que fazer um episódio unidos pelo Brasileiros em Off, né? Grupo. Exatamente. E aí a gente tá junto desde então. E foi dando super certo, assim, a gente se deu muito bem desde o primeiro momento. Assim. Mas ele já morava em Tauranga? Não, ele morava em Queenstown, mas ele tá na Nova Zelândia já há muitos anos, né? Entendi. Então ele já tinha, assim, bastante experiência, né, de como morar aqui e tal. Ele é de Porto Alegre, e aí a gente tá junto desde então. Ele é um super parceiro, amigo, me ajudou muito, me ajuda até hoje, né? Super pai. Te amo, amor. Então, eu vim, aí a gente ficou junto desde então, né? Desde 2016. E aí decidimos nos casar em 2018. Mas calma aí, você estudou aonde? Por esses 6 meses vamos e lá, tal? vamos voltar. Então eu fiquei estudando os 6 meses lá em Queenstown mesmo, né, tá. em inglês. E como é que foi? Era 0 inglês? Eu tinha uma base, assim, eu tinha feito um curso quando criança no Brasil, assim, com 12, 13 anos eu tinha feito inglês, mas não era nada, né? Quando eu cheguei eu percebi que aquilo que eu
tinha estudado, falei, meu Deus, não dá, é completamente diferente. Então, vou te falar que foi assim com 20%, né? Assim, eu entendi algumas coisas, mas é muito difícil o inglês da Nova Zelândia, vamos dizer, né? O sotaque daqui. E aí foi um desafio muito grande pra mim, assim, eu sofri bastante, mas o Ju me ajudou muito também, ele falou, você tem que ler todo dia jornal, tem que assistir filme, então a gente ficava nesse intensivo em casa, né, porque infelizmente em casa a gente só fala português, a gente até tentou, né, eu falei, vou tentar, fala só inglês comigo, mas não rola, A gente né, tentou não rola, também. não rola, não rola, não adianta, não rola, e aí ele colocava bastante filme, ele me ajudava nesse sentido, eu arrumei um emprego depois de 3 meses que eu estava estudando, eu arrumei emprego para part-time para limpar a high school lá de Queenstown. Então eu fazia depois da aula. E aí quando foi no finalzinho do ano, um pouco antes de vencer o meu visto de estudante, eu consegui um emprego no mercado local. Daí eles aplicaram o meu visto por 1 ano. E aí, né, eu fui renovei no mercado por 2 caixa? anos. O que você era? Eu comecei como repositora de prateleira, de produto. Que legal, não sabia que esse tipo de trabalho dava visto lá em Queenstown. Dava sim, dava. Eu comecei legal. como repositora, entrava às 4 da manhã. Não. Que mercado que era? No Uniworld. Ah, tá. Eu entrava às 4, depois passei por vários departamentos lá, mas o primeirão foi repositora. Né? E eu gostava, me divertia, fazia, né? É bom trabalhar de madrugada, não tem ninguém ali e tal, tipo assim, É cliente, legal, tal. é legal acordar cedo, eu gosto, mas assim, não tem vida social, né? Porque 8 da noite já tem que dormir, então era um pouco complicado, assim. Mas ok, funcionou. Foi necessário, Foi deu visto. necessário, exatamente. É aquilo que eu falei, a preparação lá antes também era para encarar qualquer coisa. Então foi o que me deu visto a minha permanência, né, para garantir. Então eu encarei. E fiquei no mercado basicamente 3 anos, né? Imagina que o seu inglês evoluiu bastante. Evoluiu. Eu não usava muito, porque eu entrava às 4 da manhã, os clientes só chegavam às 8, né? Então basicamente a gente não podia conversar um com o outro, cada um na sua gôndola ali fazendo as coisas. E então foi um pouco complicado para falar que evoluiu assim no mercado, mas evoluiu. Depois que eu fui para o caixa melhorou bastante, aí que eu já tinha mais contato com o cliente mesmo, né? Mas antes era só eu e as caixinhas de produtos ali, então não falava com... Não pode nem botar um fonezinho. Não pode. E as músicas da manhã eram sempre as mesmas, a gente sabia as ordens das músicas. Credo. Mas era um trabalho legal, assim, valeu a pena, valeu ter ficado ali, ter passado, né, por determinadas coisas. Não me arrependo de nada, não. Eu consigo ficar 3 anos ainda, poxa. Sim. Mas aí você casou com ele, então aplicou partner e tudo aquilo e tal. Então, vamos lá. Em 2018, a gente decidiu casar em 2017, né? A gente decidiu casar em 2018, a gente começou a se preparar, a família toda veio, chegaram aqui em dezembro, nós íamos casamos, né? Em 2018, em fevereiro. Queenstown e tal. Isso, então veio minha mãe, minha avó, a mãe dele, os irmãos, vieram todo mundo. E aí, quando foi mais ou menos na final do ano, em novembro, eles iam chegar em dezembro, né? No final do ano, em novembro, eu estava lendo uma reportagem em casa sobre... No Face, estava passando ali o feed de notícias e vi uma reportagem sobre câncer de mama. Na época, o Marcos Mion e a Suzana Gulo, a esposa, estavam passando por um problema recente, que ela tinha acabado de descobrir o câncer de mama dela. E eu li aquela reportagem, eu já tinha até ido dormir. Eu li e fui tomar banho. Eu estava de folga no dia seguinte. E aí, no banho, eu fui fazer o autoexame. E aí, eu achei um nódulo na minha mama direita. Eu lembro que eu fui pra cama, eu acordei ele, eu falei, nossa, eu achei um nódulo na minha mama, né? Tremendo e tal. Ele falou, não é nada, às vezes pode ser hormonal, tá? Questão do casamento, família chegando e tal. E no dia seguinte, como eu tava de folga, eu falei, vou marcar um médico então, né? Quem sabe, só pra tirar, né, desencargo de consciência. Eu tava renovando meu visto vencia em dezembro. E aí eu fui no médico no dia seguinte, falei pra ela, e a primeira pergunta dela foi, tem algum caso histórico de câncer na família? Não tem. Ela, né, falou, você tá com 36 anos, tá jovem, tá trocando... Eu tava tomando anticoncepcional do Brasil, na época, que eu trouxe um monte, né? E aí eu tava trocando anticoncepcional pro daqui. E aí ela falou, Ju, fica tranquila que deve ser hormonal. Mas eu falei, não consigo aquietar meu coração, né? E ela falou assim, os exames para realizar demora, você não tá na idade ainda de fazer a mamografia aqui, porque é só a partir de 45 anos. E eu falei, eu pago, né? Eu pago, vamos investigar. Só que ela falou, você tá no processo de renovação do seu visto, a gente tem que esperar o visto ser aprovado. E se você começar particular, por exemplo, né? Se eu tivesse
pagar o exame particular. Se der algum problema, você tem que seguir o tratamento sem apoio nenhum do governo. E aí eu falei, poxa, você tá me colocando numa situação difícil, né? Porque, né, eu não vou descansar minha cabeça. Ela falou, fica tranquila, não é nada e tal. E fui pra casa. Só que depois de uns 3, 4 dias trabalhando, começou uma dor, assim, na minha axila. Tipo, de manhã eu senti como se fosse uma íngua. E depois, no final do meu trabalho, ela já estava super inchada, como se fosse um sonho de valsa para fora. Do tamanho de um sonho de valsa mesmo. Você sentia uma bola, assim, na axila. Eu saí do trabalho, saí meio-dia, né? Saí do trabalho, voltei lá no medical. Eu falei, olha, agora apareceu isso aqui na minha axila. Eu não tô conseguindo fechar o braço, não tô conseguindo trabalhar. E ela falou, nossa, isso me preocupa. Eu não tinha noção do que era. Para mim, era uma íngua de esforço físico, porque eu já estava trabalhando num outro departamento, carregava caixa de presunto, queijos, né, enfim. Mas eu não fiz ligação com o nódulo da mama. E aí eu falei para ela, por que te preocupa? Ela falou, porque são seus linfonodos defendendo o seu corpo de alguma coisa que não tá legal. E ela falou, agora me ligou o alerta da tua reclamação anterior, que era o nódulo da mama. E aí eu fiquei bem tensa, bem nervosa. Ela falou, então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pedir urgência no teu exame. Só que ela falou, normalmente é de 4 a 6 semanas para eles responderem, te passando uma posição de quando vai ser. E aí tudo bem, né? Então eu tive que esperar, não teve jeito, né? Consegui renovar o meu visto veio em dezembro. A família chegou, todo mundo chegou. Enfim, eu sei que eu recebi uma carta para fazer o exame em janeiro. Nossa, só em demorou janeiro. Então muito. isso era novembro, né, que eu comecei a ter os sintomas. Minha cabeça não parou. Continuou com inchado Continuou aqui? E ela não pôde dar nenhuma medicação por conta de não saber o que era, né? Você sabe que aqui eles são bem restritos. Ela falou, não vou medicar, não vou fazer nada porque a gente não sabe o que é, então eu vou. Então eu fiquei meio assim, meio que sem trabalhar, com dor, incomodada, não conseguia fechar o braço. Enfim, foi um processo bem ruim para mim. Porém, assim, como minha família estava chegando, todo mundo, eu meio que tentei esquecer e fui levando. Aí, quando foi em janeiro, chegou a carta que eu ia conseguir fazer a biópsia no hospital de Invercargill. E aí, por exemplo, a gente tinha marcado o casamento na corte 3 dias. Eu ia casar na corte numa quarta e a gente ia casar no sábado, fazer uma cerimônia num jardim de um restaurante. Aí eu fiz a biópsia uma semana antes. E aí o médico, na hora da biópsia, ele falou assim, se precisar, a gente vai fazer primeiro a mamografia. Se for uma coisa mais grave, ela vai te indicar para o ultrassom. E se precisar, no ultrassom, vai fazer a biópsia, a coleta. E aí eu fiz a mamografia, vai para o ultrassom, aí já fui entrando em desespero. E vai fazer biópsia. Então eu fiz a biópsia da mama e da axila, né? E antes de ir embora, o médico falou para mim assim, você pode voltar daqui uma semana? Eu falei, na quarta-feira é meu casamento na corte. E ele falou, tá, que horas que é o seu casamento? Eu falei, 10 da manhã. Ele falou, sua consulta é às 3. Bem sério, assim. Aí eu falei, poxa. Fui embora chorando, assim. A gente voltou de Invercargill, tava minha mãe no carro, o Ju. Eu voltei chorando porque naquela hora eu senti que era sério. Porque pro médico não me dispensar no dia do meu casamento, né? E eu vim falando pra eles, eu falei, não, eu tô doente. E eles, não tá, fica tranquila, é procedimento médico, é normal, você sabe que aqui eles são assim. Mas eu, dentro de mim, eu já tinha mais ou menos que certeza de que algo tava errado. E ele falou que ele não ia mandar o resultado pra minha GP, que era pra eu ir lá. Mas, de qualquer forma, teimosa que sou, né? Na segunda-feira que vem, na sequência, eu tinha que pegar meu vestido de noiva em frente ao meu medical, que tava fazendo a barra. E aí eu passei lá, eu falei, eu vou perguntar ali se não chegou, né? Daí eu fui na recepção, eu falei, olha, eu fiz uma biópsia na semana passada, vê se não chegou nada aí, né, pra médica, vamos dar uma olhada. Aí a recepcionista olhou e falou assim pra mim, senta e aguarda um pouco que a médica já vem falar com você. Daí eu falei, veio, né, o resultado. Tava ainda com esperança de que ela ia falar, não precisa ir lá na quarta-feira, sabe? Que eu queria curtir com a minha família, a gente ia almoçar depois do casamento e tal. E aí a médica veio e me olhou e falou, Ju, tá sozinha? Eu falei, tô. Aí ela falou assim, não tem como ligar pra vir alguém pra cá? Daí eu já... Aí eu falei, olha, eu esqueci meu telefone em casa, eu tô numa rotina
do casamento e tal, eu falei, liga pro Ju, elas tinham o cadastro dele, aí ligaram pra ele, em 2 minutos ele tava lá. Me botaram a gente numa sala. Aí ela entrou, segurou a nossa mão e falou, olha, deu câncer aqui, tá no grau 3 já, um grau grave, bem grave. Ela falou, eu não tenho muita informação, a única coisa que eu consigo falar pra vocês é que já tá marcada a cirurgia de retirada da mama dela, a gente, né? Mas ela falou, ó, vai quarta-feira, vai falar com o médico, eles vão te passar toda a orientação e tal. Então, basicamente assim, foram 2 dias antes do meu casamento, né? Nossa. A família toda em casa. Minha mãe, minha sogra estavam ali se preparando, fazendo bolo, docinho, essas coisas, né? Enfim. E aí, quando eu cheguei em casa, foi desesperador passar essa notícia pra eles, né? Foi bem intenso, assim. Eu não queria voltar pra casa. Eu falei pra ele, fica rodando, eu não vou voltar pra casa, não quero. Mas enfim, a gente teve que encarar, né? Foi muito difícil falar isso pra minha mãe. E eu também não sabia, eu nunca tinha convivido com ninguém com essa doença. Eu não sabia o que me esperava, né? Dali pra frente. Mas enfim, aí eu prometi que eu ia curtir. Eu até na hora, né, da notícia, eu olhei pro Ju. Eu falei que eu não ia mais casar com ele. Eu falei, não, você vai ficar viúvo, eu vou morrer. Pra que a gente vai casar? Não precisa disso. E ele me olhou, ele falou, não, a gente é mais forte junto do que separado. E a gente vai passar isso e tal. E a gente resolveu, assim, se unir mais, né, do que a gente já era. E realmente foi, não foi fácil, mas assim, foi menos doloroso para mim ter ele do meu lado, né? Ele realmente mostrou o homem que é, ele foi extremamente parceiro, assim, eu não sei se eu teria conseguido passar o que eu passei se não fosse por ele. Então, eu sou grata, por isso que eu falo, a Nova Zelândia me deu várias oportunidades. A primeira dela foi de ter conhecido ele, que é tudo na minha vida hoje, ele e minha filha. E a segunda delas foi ter feito o tratamento, porque o começo foi um pouco demorado. Falou dela. O começo foi um pouco demorado ali pros exames, mas depois quando eles detectaram que era um câncer e que já estava num estágio avançado, que eu precisava de atenção, o processo de tratamento foi muito rápido. Né? Eles foram muito eficazes, assim, com o meu caso. Então, assim que eles descobriram, né, eu tive que esperar um pouquinho mais só para sair qual tipo de câncer que era, para detectar qual tipo de medicamento. Então, demorou um pouco. A biópsia saiu ali que era câncer maligno, mas não detecta na hora qual tipo que é. Então, a gente ficou esperando uns 15 dias, mais ou menos. Nesse meio termo, o médico me pediu um scan do corpo todo, porque como o linfonodo estava inflamado, ele me explicou, ele falou, Ju, provavelmente o câncer de mama está se espalhando, então a função do linfonodo é defender o seu organismo. Ele inflamou, mas ele pode em algum momento saturar e deixar isso entrar na tua corrente sanguínea. Então a gente tem que torcer para que isso não tenha acontecido. Vamos fazer o scan do corpo todo para ver se não atingiu mais nenhum outro órgão ou ossos, né? Então na sequência eu fiz e graças a Deus o linfonodo estava segurando, ele não tinha ainda deixado, né? E aí foi o que ele falou, a gente vai ter que começar a quimioterapia já, porque esse câncer que você tem, ele é um câncer que espalha muito rápido, ele é fácil de tratar, mas ele se espalha muito rápido. Então, ao invés de fazer a cirurgia como eles tinham programado antes, porque eles não tinham ainda qual tipo era, eles decidiram fazer a quimioterapia primeiro, para tentar diminuir o nódulo, tentar diminuir a força dele, né, no meu corpo. E depois a gente traçou um tratamento. Então, eu casei no dia 3 e no dia 14 foi minha primeira quimio. Então, foi muito rápido mesmo, né? E aí eu fiz 20 sessões de quimioterapia. Foi isso, né, amor? 24 quimioterapias. É uma por mês? É uma a cada 21 dias. Então, eu comecei com as fortes, que é a que eles falam que é a quimio vermelha, né? Eu comecei com as fortes, então em 10 dias mais ou menos eu já comecei a perder o cabelo. Foi muito traumático, assim, né? Mas eu já tinha... Quando eu descobri a doença, assim, eu sabia que não ia ser fácil enfrentar. Então, vou falar, muita gente falava pra mim, cabelo cresce. Não é tão simples assim. Nunca fale isso pra alguém que está doente, porque não é tão simples. A gente tem inúmeras coisas por trás, né? Não é só um cabelo, é muita coisa além do cabelo, né? Não é só a aparência.
Então, são inúmeros sintomas, mas eu já tinha passado na minha cabeça que, ok, eu ia vencer tudo isso. Porque eu tinha muita sede de viver, eu não estava aqui à toa. Eu acho que as coisas não acontecem por acaso, né? Se eu estivesse no Brasil, sozinha, sem um parceiro. Então, por isso que eu falo, né? A Nova Zelândia trouxe para mim a vida. Eu passei pelo que eu passei, mas daqui eu achei a minha vida, né? Talvez eu estivesse lá, certamente eu não teria suportado. Ou às vezes não teria nem até descoberto a tempo de fazer um tratamento, né? E, enfim, então eu comecei com as quimioterapias. Em questão de semanas eu já estava sentindo muitos sintomas. Foi bom porque a minha mãe estava aqui, né? Então ela conseguiu ficar os primeiros 6 meses do tratamento. Tá velha, minha vozinha de 84 anos. Ficaram as duas aqui comigo nos primeiros ciclos, né? Ela infelizmente teve que ir embora por causa do visto. E aí depois minha sogra voltou e ficou comigo também mais um período. Então sou muito grata às duas também por terem cuidado como mãe. Minha sogra me cuida como mãe até hoje. Então eu fiz as quimioterapias, depois o médico sugeriu no meio, porque a gente eu fiz 3 quimioterapias basicamente, vamos falar, né? A vermelha, que é extremamente forte, a amarela, que é médio, e a branca, que eles chamam, que é um pouco mais branda. Então quando eu finalizei a amarela, o médico sugeriu fazer a retirada das mamas. Eu estava só com câncer na direita, mas ele falou que a chance de eu ter na esquerda era muito alta e ele me recomendou. Ele também super parceiro, a gente se fala até hoje, ele é um querido, assim, virou meu amigo. Eu perguntei para ele se eu deveria tirar outra, porque eu queria amamentar. Se eu tivesse um filho, a possibilidade de ter um filho, né? Eu queria amamentar um filho. E ele falou para mim, primeiro que a gente não sabe se você vai conseguir ter filho ou não, porque um dos efeitos da quimioterapia é a infertilidade. Então, vamos deixar isso para um segundo momento. Segundo, que quem garante que você vai conseguir amamentar? Ele falou, e terceiro, que pode te dar um câncer, então é melhor a gente já neutralizar essa chance. Você consegue engravidar, se conseguir, não precisa necessariamente amamentar. Então, uma coisa não tá ligada à outra. Vamos seguir o plano. Se eu fosse você, tô te falando como pai, eu tirava as duas, para evitar você passar por isso de novo. Foi duro também, uma decisão completamente dolorosa, né? Mas eu optei por tirar as duas, então eu fiz a cirurgia, retirei as duas em 2019. Não, foi em 2018 ainda, foi julho, né? Julho de 2018 eu retirei. E continuei o tratamento. Então eu segui, fiz rádio também, fiz 30 sessões de rádio. Tinha que ficar todos os dias lá em Dunedin, né? Fiquei longe do Ju um tempinho, porque ele tinha que continuar trabalhando e tal. Mas eu fiz 30 sessões e depois continuei com as quimos. No meio desse processo, chegou de vencer o meu visto, né? Porque há um ano eu tinha renovado lá em dezembro, né? Seguiu esse ano. Quando foi em dezembro, eu tentei renovar e não consegui. O Ju já era residente, mas na época que ele pegou a residência, ele tinha uma outra partner, né? Então, para ele me garantir a residência, ele tinha que esperar 5 anos. Então, ele ainda estava no prazo da espera, ele não podia me repassar a residência. E aí, eu tinha que renovar através de um sponsor. Então, continuei no mercado, né, trabalhando às vezes, não sempre, porque a doença, né, limita um pouco, limita muito, né, não um pouco. E aí, eu tentei renovar e a imigração, obviamente, negou. Né? E eles negaram, até entendo a pauta deles, né, por conta do alto custo, porque realmente eu gastei horrores de dinheiro. É um tratamento extremamente caro. E aí eles justamente justificaram isso. Falou, não, né, a gente não vai renovar, é um tratamento caro. Pediram todos os custos no hospital, receberam toda a planilha de tudo que eu gastei e me devolveram falando, não vai continuar. Eu rebati, né, pedindo ajuda ali com o advisor, rebati, falou, meu marido mora aqui há tantos anos, eu estava trabalhando, continuo pagando imposto, né, tô em tratamento ainda, então preciso finalizar, porque quando eu comecei o tratamento, eles falaram, vai fazer as quimos, a rádio, a retirada da mama e depois tem a reconstrução da mama, é por garantia, né, é um direito meu, assim como é no Brasil também. E aí eu ainda tentei justificar isso. Eu falei, olha, eu tô no meio do processo, né? Eu preciso ficar aqui, né? Mas não teve jeito, né? Eles simplesmente mandaram uma carta em casa falando que eu tinha 12 dias para me retirar do país. Né? E eu no meio do tratamento, já não bastasse todo o estresse que eu tava passando, né? E eu entrei em desespero, fiz contato com o Cancer Society na hora, assim, que eles estavam me ajudando bastante também.
eu pedi pra Marie, que é a administradora lá de Queenston, falei, Marie, me ajuda, por favor, eu não sei o que eu faço, né? Eu tô no meio do tratamento, como é que faz? Eu não quero interromper. Medo da vida mesmo, né? Pela vida. E aí tava tendo um evento no próximo final de semana, o Relay for Life, que é uma caminhada que tem em prol dos doentes, né, de câncer. E ela falou, Ju, vai estar toda a comunidade lá. Ela falou, tem um palco, a gente pede ajuda, o prefeito vai estar lá, o Hamish Walker vai estar lá, que na época era o MP de Queenston. E aí ela falou, a gente pede ajuda. E aí eu falei, ok, eu vou, né? Eu não tinha muita alternativa. Aí ela falou, ó, já de antemão, vamos fazer o seguinte, a gente abre uma coleta de assinaturas, faz uma petição, abre uma coleta de assinaturas. Isso era uma sexta-feira, quinta-feira era. O evento ia ser no sábado e domingo. Ela falou, a gente abre uma coleta de assinaturas e tenta colher o máximo de assinatura possível da galera, que eu tenho certeza que eles vão ser a favor da tua permanência aqui. Você postou isso nos brasileiros? Postei em todos eu os lembro, sites. Postei, eu lembro disso, inclusive postei. eu assinei. Muito Mandei obrigada. um monte de gente também, eu lembro. Muito obrigada. Eu postei pedindo ajuda porque era a minha única tentativa, assim, né? Não tinha muito o que fazer. E aí a gente fez, eu lancei na campanha das assinaturas na sexta, então ficou internet, envolvi várias pessoas da Austrália, muita gente assim do mundo todo me ajudando, sabe? Foi uma coisa muito bonita mesmo. Nova Zelândia inteira também, a galera me mandando mensagens de força e tal. E eu sei que em 3 dias a gente coletou 10 mil assinaturas. Foi um processo bem forte, assim, né? E aí eu entreguei e pedi ajuda para o prefeito na hora ali, ele garantiu que ia me ajudar perante ao ministro. E aí eu entreguei para ele as assinaturas, mas mesmo assim em 12 dias eu tive que sair, né? Tive que ir para o Brasil. Então eu saí do país, consegui segurar essa, né? Fui levando com a negociação com a imigração até maio. Então eu tive que me retirar da Nova Zelândia em maio. Fiquei lá no Brasil esperando a decisão, porque eu mandei a documentação, mas eu não sabia se eles iam ser favoráveis ou não à minha volta, né? E continuou com o tratamento no Brasil? E, na verdade, não. Aí eu consegui fazer as minhas quimos, né? Terminar as quimos. E aí ficou só a parte da reconstrução, né? Então, graças a Deus, eu não tomo nenhum medicamento, não tomei nenhum medicamento em casa. Era só na veia mesmo. Então, deu tempo de eu terminar, depois desse processo. Então, eu fiquei de dezembro a maio, então foi o tempo justo de eu conseguir terminar, né? A negociação ali com a imigração. E aí, quando foi, eu fiquei no Brasil, o Ju ficou aqui. E aí, quando foi em agosto, o ministro aprovou o meu retorno. Legal. E aí, ele aprovou com uma condição de que podia retornar para a Nova Zelândia e me dando um visto de 2 anos para dar o tempo do Ju me garantir a residência depois desse processo, né? Uhum. Então, eu voltei em 2019 e aí agora, em outubro do ano passado, eu consegui a residência, né? Então, eu voltei, daí retomei, né, com os médicos. Fiz a cirurgia de reconstrução. Na verdade, eu tava no meio do processo, foi tão engraçado isso, porque eu falo de novo, Deus na nossa vida é surreal, né? Eu não tava menstruando, durante o tratamento eu parei, né, de menstruar. E não voltava. Então, quando eu voltei, eu retomei os apoios ali que eu tinha de psicólogos, médicos e tal, e aí eu pedi um apoio para a clínica de fertilidade, para ver como é que tava, né, se eu ia ter possibilidade ou não, porque a Nova Zelândia, ela dá um apoio para quem passa por procedimentos, né, de tratamento até 40 anos, eu ia fazer 40 anos naquele ano. E aí eu falei, olha, eu preciso ver, a médica da fertilidade me atendeu, tudo, viu que eu não tava ovulando. Mas ela falou, a gente pode fazer uma tentativa com medicação e se não, você arruma uma doadora de óvulos, né? E aí eu falei, tá, então eu acho que eu vou pra doadora, porque eu não podia tomar hormônio, né? E aí eu falei, eu acho que eu vou pra doadora. E aí eu fiz contato com a minha irmã lá no Brasil. E falei, você topa doar os óvulos pra mim? Ela falou, claro, eu faço todos os exames aqui, ela é enfermeira lá. Ela fez todos os exames, deixou tudo pronto, pandemia. Não. Aí ela não pôde vir, né? Já tinha comprado a passagem, tudo. Tá tudo pronto. E aí ela não pôde vir, daí eu, tá bom, vou esperar, né? Aí eu falei, mas de novo, a Nova Zelândia ajuda só até 40. Então eu tava assim, correndo contra o tempo, né? Desesperada. Procurei novamente a médica, falei, olha, minha irmã não vai poder vir, tal, o que eu faço? Ela entra nos grupos de apoio da Nova Zelândia e pede pra alguma doadora, porque a fila
por ordem de chegada, ela demora 2 anos. Então, eu esquecia da fila. Para mim, a fila não ia adiantar. E ela falou, tenta pedir ali nos grupos de doadoras de óvulos da Nova Zelândia, ver se alguém te ajuda. Porque se a pessoa falar, eu dou para você, direto para você, você pula a fila. E eu perguntei a eles nos grupos, não recebi retorno, não, nada. Dela, então a alternativa é você pedir para alguma amiga. E aí eu não precisei pedir, uma grande amiga minha, ela se colocou à disposição para fazer a doação. Eu fiquei muito feliz na época. Mas, de qualquer forma, eu decidi fazer uma tentativa primeiro. Né? Eu tinha direito a 2 tentativas no tratamento. Então, eu falei, eu vou fazer uma tentativa. Se der, ótimo. Se não, a segunda tentativa a gente faz com a doadora, né? Teve que tomar os hormônios ou não? Eu tomei não tomei hormônio, mas eu tomei uma medicação para tentar estimular a ovulação, né? Foram 15 dias, basicamente, de injeções, assim, mas foram liberadas pelo médico. Não foi nada agressivo a ponto de prejudicar, né, a minha saúde. E aí, quando eu fui fazer a coleta dos óvulos, eu tinha gerado só 2 óvulos e os 2 eram imaturos, assim, não davam para ser usados. E é super pouco, né, basicamente, que a gente quando ovula tem 30, 40, 50, né, e eu só consegui gerar 2 com estimulação médica. E aí ela falou, não tem como mesmo, vamos fazer com a doadora. Então, a gente começou o processo com a Débora. Débora, obrigada. Mais uma vez, eu sempre agradeço, porque é importante isso para mim. E a gente começou o processo com a Débora. É bem difícil, porque aqui na Nova Zelândia também a gente foi descobrindo isso aos poucos, né? A primeira vez que eu tive contato com a médica, que ela me explicou o que era uma doadora de óvulos, eu entendi, ela me explicou de uma maneira, a gente foi para casa, ok, satisfeitos. Eu falei, vai herdar uma característica minha, vai herdar uma do pai, vai herdar uma da doadora. Até então a gente não sabia quem ia ser a doadora, né? Se ia ser minha irmã, enfim. E aí, durante o processo, a gente tem que passar com psicólogos, tanto eu quanto a doadora, enfim, para entender tudo. Porque aqui na Nova Zelândia, primeiro que o nome da doadora vai na certidão de nascimento da criança. Ela precisa saber quem é, porque é um país extremamente pequeno e pela tradição maori, acho que de ancestralidade, algumas coisas assim, na parte vamos falar de religião, né? A criança precisa saber quem está por trás ali dela, né? Da carga genética dela. Então, tem que o nome da mãe doadora de óvulos no registro. Então, vamos supor que se fosse uma doadora anônima, seria anônima até a página número 2, né? Porque assim, eu não ia conhecer tete a tete, mas o nome dela ia constar. Se, de repente, a minha filha, futuramente, se eu tivesse um filho gerado por doadora, ela quisesse conhecer a mãe, o nome estava ali, era só ela procurar, querer encontrar. Isso por conta de tradição maori e também por conta de riscos de irmãos. Porque a Nova Zelândia é pequena demais e a chance de né? Porque a doadora ela pode doar 4 ciclos. E nesses 4 ciclos ela pode doar inúmeros óvulos. Então, de repente, doou para mim, doou para você, se encontram, namoram, sabe assim? Sim. Né? E aí, numas últimas consultas assim com a psicóloga, eu entrei nesse detalhe de característica física, porque até na primeira consulta tinha me passado que ia herdar uma característica minha. E a psicóloga falou, não vai herdar nada teu. Na última consulta, assim, eu lembro, né? Ela falou, não vai herdar nada teu, você não é nada mais, nada menos do que o forninho, como se fosse assim, né, em palavras mais simples. E eu fui com aquilo para casa e fiquei chorando muito, porque eu ficava com medo de olhar a criança e não reconhecer, sabe? Por mais que eu tivesse gerado, por mais, era um medo meu, mas era inconsciente até. Até a gente conversava muito, eu e o Ju, e ele falava, tá, mas o teu desejo de ser mãe não é maior que tudo isso? Eu falei, eu não sei. Porque eu ficava pensando nisso, eu rezava para Deus todos os dias depois disso, assim, enquanto estava no processo ali, né? A Débora chegou a fazer os exames, tudo. Enquanto estava no processo, eu falava, Senhor, tira do meu coração esse pensamento de que a criança não vai se parecer nada comigo, de que eu vou olhar para a criança e não vou reconhecer, porque eu queria me livrar desse sentimento para fazer o procedimento com entrega maior, entende? E aí, nesse intervalo, veio a minha carta para fazer a cirurgia de reconstrução. E aí eu falei, tá, eu vou fazer então primeiro, tirar isso um pouco da cabeça, porque eu vou ter que esperar, a Débora tinha que esperar 6 meses, né, um tempo e tal. Aí eu falei, enquanto eu vou fazer, então, vou fazer a reconstrução e tirar isso da minha cabeça, mudar o foco um pouco das coisas, né. Aí eu fiz a reconstrução e aí a reconstrução, na verdade, ele coloca um implante vazio,
E como eu tinha tirado as 2 mamas já fazia mais de 2 anos, né? O implante vazio, ele vai enchendo a cada mês. Então ele coloca um pouco de soro, enfim. E aí vai enchendo a cada mês até onde a pele consegue esticar. Eu fico com aquele implante um tempo para a pele dilatar e num determinado momento, quando julgar ok, eu vou lá e coloco a prótese do tamanho que chegou, né? Então eu fiz essa primeira parte, coloquei os implantes vazios e estava fazendo o fio, né, que eles falam. Aí no meu último fio, eu estava me sentindo muito fraca e eu sempre tinha que fazer exame de sangue antes de ir. Eu tive que fazer vitamina também B, enfim. Fui na médica e ela falou, alguma queixa? Eu falei, olha, eu tô com muita fraqueza. Eu não sei se eu tô com anemia de novo, porque depois das quimos eu não consegui recuperar a minha saúde totalmente, né? Então sempre tinha que fazer reposição de ferro, vitamina B, enfim. E aí eu falei, olha, eu tô me sentindo fraca. E meu período tá atrasado 2 dias. Né? Então eu achava que era anemia, porque era comum acontecer isso. Aí ela falou assim, tá, vamos fazer um teste de gravidez. Eu ainda olhei pra enfermeira assim, falei, não precisa, né, tipo, desnecessário fazer. Ela, não, mas eu preciso, porque tá atrasado, né, e vai tá fazendo um processo cirúrgico, aí vou fazer. Eu falei, tá bom. Aí tava eu e o Ju na sala, ela fiz o xixi lá, voltei e tal. Tava ali despretensiosa. Ela olhou pra gente, saiu da sala, voltou, olhou pra mim e falou, você quer ser mãe? Aí eu falei, nossa, pelo amor de Deus, eu quero. Aí ela saiu e falou, o que ela falou, amor? Ela falou, eu não quero... Aí ela falou assim, espera só um minuto que eu não quero te dar uma falsa esperança. Só que assim, na hora eu não me toquei o que ela tava falando. Ela saiu, voltou. Aí ela falou, parabéns, você está grávida. Do nada. Juro, assim, na hora eu olhei pra ela, eu falei, oi? Ela falou assim, sim, você tá grávida, deu positivo o seu teste. Eu comecei a gritar mesmo, assim, gritar, chorar. Eu olhava pro Júnior, eu tremia, e eu falava, meu Deus, eu tô grávida. Ele tá... Aí, sabe assim, eu olhava e falava, eu tremia, eu falava, não tô acreditando, eu tô grávida, eu engravidei natural, não sei o quê. E foi, assim, foi a melhor notícia da minha vida, né? Depois de tudo que eu passei. E Deus me ouviu, assim, porque Ele sabia do que meu coração tava sentindo, sabe? Da angústia que eu tava ali, né? De tudo isso, são medos, né? São medos, né? Enfim. Por mais gratidão que eu tava de receber a doação do óvulo, mas ao mesmo tempo eu tinha medo de tudo aquilo que eu ia enfrentar, porque eu não sabia como minha cabeça ia lidar com tudo isso depois, né? Enfim, e aí foi a melhor notícia da minha vida. Eu lembro que eu fui pra Invercargill, porque eu ia fazer o último fio, né? Aí eu cheguei lá pro médico, eu falei, eu tô grávida, né? Contando pra ele, ele falou assim, tá, e agora? Como é que vai fazer com essas peitiolas, né? Vamos ter que deixar essas peitiolas aí até ganhar o neném. Eu falei, dane-se o peito, Tô nem aí. quero saber só do meu neném, enfim. Daí eu descobri, eu tava já com tava com 7 semanas, eu acho. 7 semanas. Bastante, né? Tava. E aí ele falou que eu ia ter que esperar, então, né, pra ter o bebê, pra depois terminar o processo. Mas enfim, eu falei, já esperei tanto tempo isso, que agora minha filha é mais importante, né? Eu não sabia que era menina. E aí a gente fez todo o acompanhamento ali, graças a Deus deu tudo muito certo. A gravidez foi perfeita, não tive um enjoo, uma dor de cabeça, não senti absolutamente nada, assim, diferente. A barriga também não cresceu muito, então quase ninguém falava que eu tava grávida, né? Ela foi uma bebezinha bem pequena. No último momento, assim, da gestação, que a gente descobriu que ela era um pouquinho menor da curva que eles esperavam. Mas também não foi nada ruim, assim. Eu precisei tomar Clexane, que é um afinador de sangue, porque eu tive trombose pulmonar na época da quimioterapia. Eu desenvolvi uma alergia da quimioterapia, né? Nossa. Então eu tive que tomar, e na gravidez eu tive que retomar uma injeção diária que dá na barriga e tal. Então, tirando isso, assim, não foi nada ruim, né? Minha gravidez foi uma gravidez perfeita. A Liz nasceu com 36 semanas. Foi parto normal, foi um parto induzido, né, por conta da medicação, mas foi um parto normal, natural, foi lindo, né, ela nasceu, apesar de pequenininha, assim, os médicos estavam super receosos, talvez precise de algum apoio neonatal, assim, de internação, mas ela não precisou nada, já ficou com a gente no quarto, nasceu super bem, saudável. E desde então tem sido um sonho, assim, né, a vida com ela, porque eu pedi tanto, sabe? Assim, quando eu descobri a doença,
principal, assim, eu só falava para Deus, eu falei, Deus, eu só queria ter a chance de ter um filho, né? E quando eu descobri a infertilidade, aquilo me machucou tanto, por isso que eu falo. Aí depois eu falava, o cabelo que eu perdi, a unha, eu perdi todas as unhas. As dores que eu tinha pelo corpo, todas as mucosas, né, ficam extremamente irritadas. Cada um tem né? Mas para mim as principais reações que eu tive com relação à medicação foram bem dolorosas, assim. Então, mas principalmente a infertilidade, que era o que estava me machucando mais, né? Mas eu sempre tive certeza de que Deus não ia me desamparar, sabe? Nunca, assim. Então eu falei, o Senhor me manteve até aqui, eu tive muita força. O médico, que é o Dr. Pfeiffer, ele falava pra mim, ele falou, você é a paciente mais linda que eu já vi. Porque eu ia nas consultas com um sorriso no rosto, porque eu falava, eu não posso deixar isso ser maior do que eu. A minha vontade de viver, a minha vontade de ter um filho, a minha vontade de ser feliz é muito maior do que tudo isso aqui que eu tô passando, né? E eu queria passar de uma forma mais leve. E o Ju me permitiu isso, meus amigos me permitiram isso, a minha família. A música me ajudou muito, né? Eu sou filha de músicos, então eu tirei na música, assim, também momentos que me faziam esquecer, sabe? Toda aquela dor. Então, assim, o Ed também foi uma pessoa que sempre estava tocando com a gente. A galera de Queenston sabia que eu era vidrada pela música. Então, mesmo doente, a gente conseguiu fazer o carnaval, sabe? De lá, a gente fez um carnaval para mais de 500 pessoas. Foi bem especial. Então, o Ju também, meu esposo, ele, durante o mês que eu fiquei fora na radioterapia, ele começou a tocar violão. Então, quando eu voltei, ele estava basicamente assim, já bem avançado. E aí a gente começou a fazer bastante música em casa, assim, que aquilo me fazia muito bem. Então foi bem especial também, porque ele sabia que aquilo ia também manter a gente mais unido, que ia me deixar feliz. Então ele aprendeu a tocar e a gente começou a fazer algumas coisas juntos também, foi bem especial. Então isso que eu falo, né? Foram tantas coisas boas depois de tudo isso que eu não tenho como não amar a Nova Zelândia, né? Então, hoje eu sou muito grata a tudo que eu tenho aqui, principalmente pela minha filha, aos amigos, todo mundo que me ajudou das assinaturas. Você vê, hoje eu encontro gente às vezes que fala, ai, você é a moça da assinatura. As pessoas me pedem a amizade no Face ou no Insta. E eu saio aceitando todo mundo, porque eu falo, eu não sei se essa pessoa me ajudou, eu não quero nem saber, eu não quero, eu só aceito. Falo, tô feliz por todo mundo que tá aqui. Porque muita gente que eu encontro, às vezes, me pergunta, fala, ai, você não é moça, tá? Então, assim, que legal que a minha história pôde chegar, alcançar tanta gente. E, através disso, também, hoje, muita gente que tá passando pelo processo de doença, pelo processo de tratamento, me procura, pedindo ajuda, pedindo conselhos, como é que foi. Então, eu pude ajudar já muitas pessoas depois desse processo, tanto aqui quanto no Brasil. Então, eu acho que tudo vale a pena, né? É intenso, assim. Eu falo que a gente nunca deve perder a fé, né? Então, poder vir hoje aqui falar de tudo isso é importante para mim também. Porque se você aí desse lado tá passando por algum problema, não desista, né? Tenha força, tenha fé, tenha as pessoas que você ama do lado, que é importante. Eu acho que o amor, assim, é fundamental para que a gente consiga enfrentar determinadas coisas, ainda mais para nós, que estamos tão longe da nossa família, né? Deus foi tão generoso que quando eu precisei, a minha mãe estava aqui, né? No momento mais difícil. Mas a minha mãe estava aqui, minha sogra estava aqui, elas me deram apoio, minhas cunhadas, todo mundo. Então, assim, foi um momento horrível, porque eu estava entre o casamento, ou seja, no melhor dia da minha vida, mas no meu pior momento. Mas ao mesmo tempo eu falo, que bom que minha mãe estava aqui, ela pôde me ajudar, as pessoas estavam do meu lado, as pessoas se juntaram para poder deixar um pouco menos pesado para nós, né? Então, os amigos também não abandonaram a gente em nenhum momento, foram doações de tempo, doações de comida, doações de afeto, tudo fez muita diferença, né? Então, eu sou apaixonada pela Nova Zelândia por causa disso. Então, se eu puder retribuir e ajudar, a gente depois fez um show também beneficente para o Cancer Society, para ajudar todo o apoio que eles nos deram durante esse processo. Então, foi um evento bem legal que a gente fez lá em Queenston, no Memorial Hall.
Reuni uma galera bem bacana também. Todo o dinheiro que a gente arrecadou com a venda dos ingressos, a gente reverteu para o Cancer Society. Então, assim, vale a pena, né? Agradecer, eu tenho muita gratidão por tudo que eu passei. E poder vir hoje falar disso aqui é importante, porque as pessoas precisam saber que existe uma luz no final do túnel. Essa questão da doação também, muita gente me pergunta como é que funciona. Então, se você é jovem, pensa também, acho que os 2 fatores. Primeiro, em congelar óvulos, que às vezes as pessoas não dão muita importância, né? Eu não tive tempo, o médico falou, eu não tive tempo de congelar. Quando eu descobri, ele até falou, você pode tentar congelar, mas ele falou, tem que demorar uns 3 meses para fazer esse processo de congelar. Ele falou, e a gente não tem tempo para você. Você tem que começar já amanhã a quimioterapia. Então, eu não tive tempo de congelar os meus óvulos. Então, de repente, as pessoas estão deixando para ter filho cada vez mais tarde hoje, né? Parar para pensar nisso, porque infelizmente tem que parar, né, para pensar. E quem tem a vida saudável, se quiser ajudar de alguma forma, procura também um centro de doação, doa óvulos, porque sempre vai ter alguém precisando, né? Hoje está cada vez mais comum câncer mais cedo, seja de mama ou qualquer outro. A gente vê tanta gente jovem, doente, precisando de apoio, né? Então, hoje eu sei da importância disso. Eu nunca tinha ouvido falar também antes. Olha só, a gente não tá ligada no assunto, a gente não se prepara com as informações, né? Mas tem maneiras e maneiras de ajudar. Então, de repente a pessoa tá super saudável, acho que não custa também ir lá e falar, vou doar um óvulo. Um ciclo de menstruação já ajuda pelo menos umas 10 mulheres ali, eu acho, sabe? Legal. Então, se de repente você tem interesse em ajudar, seja doação de sangue ou doação de óvulos, se nunca passou pela sua cabeça, procura as informações. Tem vários centros aqui na Nova Zelândia que fazem a coleta. E a espera é grande, você vê, é um processo tão simples, mas a espera é grande porque as pessoas não têm essa informação, né? Uma pergunta meio idiota que deve fazer sentido. A mulher, ela tem que estar ovulando, então não pode estar tomando anticoncepcional, certo? Eles pedem pra parar, Pra Não ser... faz sentido, né? Sim, pra ser mais saudável, exato. Mas é um processo, assim, todo orientado, tem a medicação que eles dão pra tomar em casa um pouco antes pra fazer a coleta. Inclusive, a pessoa que vai doar, ela recebe até uma ajuda financeira do governo. Não é um valor muito alto, mas é uma ajuda pra poupar, assim, a fase de estresse, de tratamento, né? Mas é um mês, mais ou menos, o processo já tá todo feito. E falando em ajuda, você teve muita ajuda do governo, apesar de não querer dar o visto, as coisas assim, quando você estava em tratamento? Não, porque eu não era residente, né? Tá. Eu tenho uma amiga minha que estava nesse processo, brasileira também, que mora aqui. Ela teve, porque ela já era residente. Então, ela ficou ganhando semanal uma ajuda de custo, porque ela não podia trabalhar. No meu caso, foi um pouquinho diferente. Como eu não era residente, eu não tive ajuda de custo nenhum. Então, eu não trabalhava, não recebia. Mas exames, tratamento... O tratamento foi todo custeado, graças a Deus, né? Os tratamentos, os exames, só assim. E as medicações também. Inclusive, essa injeção que eu precisei tomar, eu tomei da primeira quimo até a última. Então, eu fiquei basicamente 1 ano e meio tomando ela diária. Ela no Brasil custa $150. Caramba. Uma dose. Nossa. Imagina o pão inteiro. Então, você imagina, né? E depois eu tomei durante a gravidez toda também. Então, gratuitamente E hoje também. não tomo mais nada. Não, hoje eu não preciso. Se eu engravidar de novo, por exemplo, eu vou precisar. Mas eu não preciso nada, eu não tomo nenhum remédio diário, nada mais. Eu fiz até o último acompanhamento, a minha liberação do câncer, período de remissão foi em abril desse ano. E agora só periodicamente, assim, eu faço exames para checar, mas teoricamente, com muita graça, eu tô livre, né? Legal. E aí, com tudo isso, né, eu tive a Liz, aí eu pensei como é que eu podia me ajudar também e ajudar as pessoas. Eu fui para o Brasil, já estava querendo já há muito tempo fazer algum curso para trabalhar na área com pessoas que estão precisando de algum apoio. E quando eu tirei a mama, a gente não fica com nada, nem mamilo, nada, né? Então, agora eu fiz a reposição da prótese. Depois que a Liz nasceu, eu consegui colocar, então já tô com minhas próteses aqui. Mas eu não tenho mamilo. E aí, o médico tinha me falado, ele falou, você pode tatuar o mamilo. Aí eu fui pesquisar o que era, tal, e descobri. Pesquisei vários profissionais que fazem aqui na Nova Zelândia, mas confesso que nenhum trabalho me brilhou os olhos, assim. Aí eu falei, quer saber, eu vou fazer esse curso, que chama Paramedical. Eu vou fazer esse curso lá no Brasil, que os profissionais do Brasil são tops. E eu vou fazer esse curso lá no Brasil e vou voltar com essa técnica pra cá. E vou fazer
ajudar as mulheres que estão passando a mesma situação que eu, né? Então, eu fui pro Brasil, fiz esse curso, fiz também outros na área de estética. Aí Isso com ela já nascida e tal. com ela agora, foi agora. Ah, Foi esse ano. E nós ficamos lá quase 3 meses e meio, né? Eu comecei aqui os cursos na internet, mas aí eu precisava de horas lá e treinamento, então eu fiquei lá bastante tempo. E voltei agora e tô abrindo um estúdio em casa para fazer. Então, eu vou fazer reconstrução de areola, camuflagem de cicatriz, pessoas que sofrem com vitiligo, por exemplo, cobertores de mancha, pessoas que sofrem com scalp, por exemplo. Ainda não recuperei 100%, mas tem umas falhas ainda capilares, então eu consigo fazer micropigmentação para cobrir. E estria. Estria também, né? Legal. Camuflagem de estria. Então, eu voltei com toda essa bagagem. O estúdio estou abrindo agora, dia 3 de outubro, segunda-feira, amanhã. Legal. Tô bem animada, Isso assim. aí teve mudança pra Tauranga e tal, Sim, então... teve a mudança. A gente morava em Queenstown, né? Então, antes de ir pro Brasil, o que nós fizemos, né? Nós estávamos em Queenstown, decidimos vir para cá, até para dar uma qualidade de vida melhor para Liz, com relação ao clima, eu digo, né? Lá a gente ficava muito tempo em casa, por conta do frio, apesar de amar Queenstown, tem muitos amigos lá. Mas nosso desejo era sempre morar na praia, aí a gente decidiu vir. Antes de ir para o Brasil, a gente trouxe a nossa mudança para cá. Hoje eu subiu com 2 caminhões para cá, deixamos tudo num container lá em Tauranga. Fomos para o Brasil, não ficamos pagando aluguel, que foi uma coisa boa, Sim, né? Pagamos só o importante. container, que é bem mais barato do que uma casa. Voltamos agora em julho, achamos uma casa, estamos nos estruturando lá e renovando a vida, né? Começando Um tudo novo de recomeço. novo. O Gil também começou a trabalhar aqui, então a gente tá com as coisas assim já se encaminhando. Tô bem feliz. Tô bem animada, assim, para começar o negócio. E, de novo, gratidão, né? Assim, eu sou muito grata a tudo que eu recebi. Poder retribuir isso de alguma forma, ajudar as pessoas de alguma forma, me faz muito feliz, né? Que eu acho que cada um tem um propósito. E durante o curso eu chorava de emoção, porque eu falava, gente, eu me achei na profissão, sabe? Eu falei, por que eu não fiz isso antes, né? Mas, de novo, as coisas acontecem e não são por acaso. E eu voltei realizada, assim, tô apaixonada pelo trabalho, continuo estudando, tô fazendo bastante cursos online. Às vezes o acesso a curso aqui não é tão fácil como no Brasil, né? Mas eu tô fazendo, eu não paro de me fazer questionamentos, assim, para melhorar na área. Então, tô sempre estudando ali e eu acho que vai valer muito a pena, né? E meu objetivo daqui para frente é ser reconhecida com esse trabalho, fazer parceria com os médicos aqui da região, cirurgiões plásticos, o Cancer Society, as instituições que lidam com mulheres para poder ajudar. Você já tá com Instagram, já tá com mídia social pra ajudar essa galera? E como é que tá? Sim, tô sim. É o Makeover Studio NZ. Dá uma olhada lá. O link vai estar na descrição também, O cara galera. também botou na tela aí já. Eu não tenho trabalhos assim, eu fiz modelo só no Brasil, né? Então eu não tenho trabalhos de mama ali pra colocar, porque eu ainda não consegui, mas eu vou fazer uma campanha agora em outubro, junto Não tem como eu comprar umas próteses, uma coisa assim pra treinar? Não, sim, prótese Ah, tem. sim. Prótese tem, é bem semelhante, assim. Eu digo em modelo real, né? Ah, tá. Então, só tem uma foto ali, mas dá pra ver como que fica uma areola e tal. Mas eu não consegui modelo real ainda pra fazer aqui na Nova Zelândia. Mas se alguém quiser, gente, por favor, pode me procurar, né? Eu vou fazer trabalho totalmente gratuito nesse caso. A gente divulga, quase ensair do episódio, a gente Tá faz fazendo Reels também. um Reels, alguma coisa. Legal, legal. E aí, pra eu conseguir essas modelos, porque por enquanto, de mama, né? De mama eu só consegui uma modelo durante o estudo lá no Brasil. E aí a gente pode achar alguém aqui pra fazer. Mas eu tô pronta, tá? Não fiquem com medo. Mas e o seu? Alguém fez ou você deixou pra você mesmo fazer? Não, o meu eu fiz com uma profissional que no Brasil. foi eleita a melhor do mundo em técnica Brasileiro. 3D realista brasileira, Andréia Legal. Ferreira. Né? Demais. Foi bem legal. Então, eu fiz com ela lá e é uma das mentoras também que me ajudam, né? O trabalho dela é excepcional, assim. Então, eu acho que eu não conseguiria me tatuar, sabe? Pela posição, né? Enfim, mas é surreal. Agora, o retoque eu acho que eu já consigo, porque é um procedimento que ele tem que ser retocado, né? Não fica igual uma tatuagem que fica muito tempo na pele, assim. Ele vai saindo aos poucos, ele não é tão profundo. Então, em 2, 3 anos, a gente precisa dar um reforço na tinta, no pigmento, né? Que a gente nem chama de tinta igual de tatu. Então, a gente precisa fazer o retoque. É um pouquinho diferente, não é tão profundo, né?
E é legal porque ele usa tintas que não são tão, falar tinta, né? Não são tão agressivas, que não mudam de cor, que não alteram, até pelo processo também de. E aí a gente pode atender tanto pessoas que já passaram pelo câncer de mama ou pessoas que também fizeram cirurgia de correção, porque muitas mulheres sofrem com isso também, fazem cirurgia de reconstrução de mama, ou cirurgias plásticas só de redução, enfim, e perdem o mamilo por conta de bactérias, né? Então é muito comum, a gente acha que não, mas é muito comum, muito comum. Então a gente pode ajudar também nesse sentido. Então, se vocês souberem de alguém que esteja passando pelo processo, podem me procurar. A gente faz uma consultoria antes, ver o que dá para fazer para fazer legal que é mais reconstrução. com o trabalho, né? Pra ajudar outras mulheres que Sim, tiveram o mesmo problema que sem você teve e dúvida. tal. Colocar um propósito, né? Tipo, Sem isso é dúvida. E fica importante. muito legal, assim, fica muito bonito. O efeito, assim, é surreal. Depois dá uma olhadinha lá na Devolver a página tua que tem autoestima? lá. Melhorou? Muito, muito. E é uma coisa que a gente não mostra, mas, né? Tô falando uma coisa que ninguém vê, mas só de você olhar. A Lisa, ela fica toda hora mexendo, porque acho que ela fala que é real, né? Parece, tadinha. Até na época que eu fiz, assim, ela ficava olhando. Até mostrei pra Andréia um vídeo que foi a profissional que fez. Eu falei, olha só, a Lisa acha que é real, ela quer mamar aqui. Ela fica olhando. Tão bonitinho, né, filha? É. Que lindo, Coisa mais eu linda. quis. Ela vai ter que aparecer aqui. Vou dar um oi depois. Querida. Princesa. Muito linda. E como que você... Eu tô curiosa em relação, né, tinta que você falou, mas você deu o exemplo, né, de fazer um preenchimento aqui capilar, Aham. estria, essas coisas. Como que funciona pra você dar um match na cor da pele, né? Porque... Essa é a parte mais difícil. A colorimetria é uma das partes mais difíceis. Eu vou te falar que do curso, o estudo de colorimetria é o mais difícil pra mim. Foi o mais difícil pra mim, né? Mas realmente a gente tem que testar, misturar pigmentos. A gente tem inúmeras cores para trabalhar. A parte capilar é até mais fácil, né? Porque normalmente, igual a sobrancelha, por exemplo, a gente vai fazer a nanopigmentação, a gente degrada a cor aqui e vê qual chega mais próximo do tom do pelo, do cabelo. Mas aí a estria, a cicatriz já é um pouco mais diferente, né? A gente trabalha com cicatrizes, tem aquela cicatriz mais clara, tem a cicatriz mais escura. E se a pessoa toma sol? Tipo, vamos supor, você fez por uma cicatriz ou uma estria, e daí tá uma pigmentação, tá? Por exemplo, essa cor. Daí eu fui pra praia e eu tomei sol. Onde O tá, ideal é tatu- você usar no local, usar o protetor. Porque Pra senão sempre. vai alterar, né? Lógico que a gente volta ao normal, a gente fica bronzeado um tempo, mas teoricamente a gente volta à cor natural em alguns dias, se você não fica tomando Sim. aquele sol recorrente, né? Mas o ideal é usar sempre o protetor, assim como na tatuagem também. A recomendação é sempre usar, né? Não sei se vocês têm, mas... Mas deveria, Também gente. sol. Mas é uma nem curiosidade sol. que todo mundo pergunta mesmo, né? Falar, tem que cuidar. O capilar nem tanto, porque não é uma região... o capilar, na verdade, é mais para cobrir esse efeito mesmo, como eu tenho aqui mesmo, real, né? Que às vezes falta um pouco de cabelo, não perdeu por algum motivo, ou tem gente que tem cicatriz mesmo, sabe? Aquela cicatriz que o cabelo não cresce mais. A gente consegue fazer a micropigmentação. O John também Tem gente que uma. faz na barba, aquelas falhas de barba, né? Que às vezes não cresce, que a pessoa tem aquele problema de estresse, né? Que esqueci o nome agora, mas não cresce. Dá pra fazer. O único problema é que assim, a pessoa não vai poder tirar a barba depois. Vai ficar... Vai ficar aquele nicho aqui tatuadinho, né? Mas se é uma pessoa que deixa aquela barba por fazer, Sim. sabe? Fica bem, bem perfeito. Fica um trabalho bem legal. Bem legal. O John, ele... E Tem. começou. Não, ele tem, tipo, feridinhas na cabeça. E Aham. daí, às vezes, quando dá escura, fica a cicatriz. Daí, quando ele raspa o cabelo, tipo, dá pra Acho ver, que foi só sabe? uma vez que eu tava muito estressado. Aham. Agora não deve estar mais. É sempre É, do estresse. sempre do esses- estresse. Trabalhar dá na pra Wilton, fazer. você ia saber. Mas dá pra fazer, bem legal, bem bacana. Que legal. Então, vão lá, gente, no Instagram da Ju, né? Que ela tá aí na descrição, tá aí na tela. Pra conferir o trabalho dela, tenho certeza que vai ser um sucesso. Aí vamos se ajudar, né? Tipo, se É, souber de alguém e tal, se realmente. você, fala. tipo, ouviu esse vídeo, putz, lembrei de uma amiga que passou, eu acho que seria importante, entre em contato. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Sim, tô mega ansiosa pra isso. Não, tenho certeza disso. E eu quero te parabenizar pela sua história. Muito obrigada por estar compartilhando, tá sentando aqui compartilhando sua trajetória. Eu sei o quanto é difícil você lembrar também de toda essa situação, por mais que
transformou sua vida e tudo mais. É uma coisa que pra você lembrar, de certa forma, é complicada. Então, muito obrigada por compartilhar isso com a gente. E também uma lição, né, que você trouxe de transformar um momento ruim também em uma oportunidade positiva na sua vida. Enquanto isso te transformou de formas muito boas e trouxe muitas coisas boas, como sua filha aqui. Sim, sem Então, dúvida. muito obrigada. Foi um milagre, né? Tipo, Sim, ela é o imagina- bebê milagre, exatamente. É o que a gente chama ela assim desde quando descobriu, que ela é o nosso bebê milagre. E ela é uma doçura, vocês estão vendo, né? gente. Ela é muito boazinha. Ela é uma boneca. Traz ela aqui pra ela dar um oi pra câmera, pro pessoal. Pra Tá pôr bom. na câmera dela. Pode sentar aqui, ó, do ladinho. Se Ali você, não ti- vai aparecer, não. se você Tem que pôr tiver... no colo dela. Ah, tem que pôr no colo dela. Ela fica rindo. Se tiver pelo Spotify, gente, já corre lá no YouTube pra você ver essa fofura. Você é uma princesa. Ei, Gente, ela parece uma sorriso. boneca. É. A minha mãe gosta daquelas bebê reborn. É igualzinha. pois é, no aeroporto, quando a gente tava Princesa. chegando no Brasil, ela era pequenininha e a moça parou a gente perguntando: é uma boneca? É um bebê reborn? Eu falei: não, é uma boneca, mas não é viva. É uma boneca viva. Ei, manda um beijo pra galera, ó. Manda Dá um beijo beijo. para suas vovós ali, ó. Não tá assistindo você. Manda beijo, filha. Ali, ó, pra aquela câmera ali, ó. Fala aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Ó, ela quer, ó. E olha, você tava com medo, mas ela é sua cara, viu? Pior que é, né? Eu sei. Ei, manda beijo pra galera. Linda. Tava aqui brincando, inclusive, com o Mike, tava enchendo o saco dela, inclusive. Ai, Ó, tchau, tá vendo? gente. Olha Tchau, beijo. Um beijinho. É a coisa mais amada da minha vida, minha filha. Toca aqui. High five. Vai. É muito... Gente, corre pro Ó, YouTube. se vocês isso não tão merece per- um like, eu não sei o que eu É, posso por tirar. Não, favor, dá licença. vamos aí, Não ó. mereceu se inscrever no canal depois disso. Pega o Mike também pra Não sei garantir. mais o que fazer. Ó, viu? É, até ela pediu Like. like. Por favor. Ela falou assim... Amor, a gente vai ter que ter uma, porque acho que chegou a hora. Mas tem que ser assim. Tem que ser assim, exatamente assim. Uma Ó. bonequinha, tem que ser boazinha. Ai, filha. Coisa mais linda. É isso Beijo. aí. Beijo na mamãe. Dá um beijo. É muito lindo. É Coisa isso mais aí. fofa. Muito Valeu a obrigada, pena, gente. né? Ter passado por tudo. Se eu soubesse que ia ser assim, olha, eu agradeço a Deus todos os dias. Não, Valeu a parabéns. pena. Parabéns pela sua história, pela sua família linda, Parabéns. por compartilhar. Dá palmas. E eu amei o nome Lisa. Inclusive, uma amiga nossa tá grávida, ela estava na dúvida dos nomes. Na hora que ela falou Lisa, eu falei, gente, esse nome é lindo. E O Mike quer subir também. o Mike apareceu também. Eba. Ah, cara, eu acho o lacinho dela aqui também. Mas é isso, Ju. Muito obrigada, Obrigada a por vocês. ter compartilhado. Mais que bem-vinda pra voltar. A hora que você quiser, a hora que você começar mais ainda com seus business aí, pode vir de novo. A Claro, gente muito obrigada. faz um encontro com mais mulheres. E é Sim, isso. legal, Ah, legal. inclusive, a gente recebeu a Raquel, ela é numeróloga, ela também passou pelo processo de câncer e compartilhou a história dela, foi muito emocionante. É legal Então, é isso. muito legal ouvir, ter Porque a gente pensa que o câncer é tipo o fim, né? E a gente É. entender que, na verdade, muitas vezes é um recomeço pra muitas Exatamente isso. Quando eu recebi o diagnóstico, de novo, né, eu não sabia o que me esperava, porque eu nunca tinha tido contato. A primeira coisa que vem na cabeça é isso, falar, eu ainda, quantos dias de vida? Né? Foi a primeira coisa que veio. Depois eu realizei, respirei, né, orei. E falei, não, pera, tem tratamento, tem chance. Se Deus tá me dando a chance de descobrir a tempo, é porque, né? E eu vi muitas mulheres, assim, no processo, durante, né, o processo, desistirem no meio do caminho. O Ju tava comigo ali a gente ficou hospedado algumas vezes no Delforio House, lá em Dunedin, que é uma casa de apoio na frente do hospital para quem tá em tratamento. A gente encontrou várias histórias, várias pessoas que desistiram porque é um tratamento doloroso, que desistiram por falta de apoio, de amor da família, porque muita gente vira as costas também, né? Não é todo mundo que apoia. A gente encontrou um senhor lá que super triste, falando, minha esposa me botou para fora de casa porque ela falou que ele estava com câncer na garganta. E ele falou que ela disse para ele que ela não estava na idade mais de enfrentar alguma coisa assim, desse sentido, e colocou ele para fora de casa, que ele tinha que se virar sozinho.
E aí eu falei, meu Deus, olha só, né? No momento que a pessoa tá mais precisando de ajuda. E quantas histórias que a gente vê de homens que abandonam mulheres por conta do tratamento do câncer de mama, enfim, ou... É muito triste, né? Então, assim, Deus, eu falo, Deus, a minha vida, eu agradeço todos os dias mesmo, porque eu tenho pessoas extraordinárias do meu lado. Então, se você está passando por isso de novo, né? Creia, tenha fé, que tudo vai passar, né? Principalmente se a gente tem amor. Sim. E o amor, ele Cura. transforma mesmo e cura, Cura. exato. É Né? isso aí. Tem uma Obrigada pergunta por pra tudo. finalizar. Aham. Qual foi o momento mais feliz da tua vida? Foi quando você soube que, tipo assim, que ela tava vindo, quando curou o câncer? Tipo assim, se pudesse resumir felicidade, o que que seria? Foi o nascimento da Liz. Uhum. Foi. Foi o Eu nascimento imagino o da Liz. sentimento que teve. É. Porque, na verdade, eu falo que a Liz, ela foi o atestado de cura. A Liz é a minha cura. Uhum. Eu falo isso pra ela, que ela é minha cura. Ela me devolveu a razão de viver a vida também. E quando ela nasceu, eu falei, agora sim eu tô curada, né? Em todos os sentidos. Preenchida, né? E não Ela. tirou sei lá, te lavou a alma, assim, então, Sim, imagina. sim. Então, ela foi, com certeza, o momento mais lindo da minha vida. Que Ela linda, é. né? E é linda mesmo. Um beijo a todos, gente. Obrigada. Obrigada. Foi muito bom Você estar por ter aqui. vindo de lá até aqui, por ter É. contado a tua história. E por trazer essa princesa pra gente conhecer também, né? E é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Tenho certeza que vocês gostaram desse vídeo, tanto quanto a gente. Vão sair mudados e transformados depois dessa história. Vão lá também acompanhar os outros vídeos do canal, que tem muitas histórias muito emocionantes. A gente tá chorando em praticamente todo episódio, porque realmente é muito legal ver que a gente pode compartilhar e preencher nossas histórias juntos. E é isso, gente. Obrigada por terem assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau. Dá tchau, Liz. Tchau. Tem amor, tá falando aqui, ó. Batom? Nenhum.